Nem sei quantos anos tem, se alguém souber quantos anos eu falo. Provavelmente muitos de nós não éramos nascidos. Mas quando eu pensei em nascer essa semana, essa música ficou no meu coração. Principalmente que ela fala algumas coisas importantes. E a primeira delas é sobre a mensagem da cruz. Então nós estamos aqui mais uma vez hoje, primeiro domingo de agosto. E nós normalmente, já mais uma vez, novamente, a gente olha para a mesa, mais uma vez a gente pode tomar o pão, mais uma vez a gente pode pegar o cálice, e a mesa, ela traz primeiramente para nós uma lembrança, que é uma lembrança, inicialmente a gente pode dizer que é uma lembrança de tristeza, porque quando a gente olha o cálice, a gente está lembrando que o sangue foi derramado. Quando a gente olha o pão, a gente está lembrando que um corpo foi partido. Houve um sofrimento, houve uma morte lá no primeiro dia. E talvez essa primeira lembrança, se nós não conhecermos toda a história, talvez essa primeira lembrança seja uma lembrança de tristeza, porque a morte não cai bem. Mas quando nós caminhamos nessa história, nós podemos lembrar que ao terceiro dia ele ressuscitou e a morte não pôde detê-lo. E tudo isso está incluído na visão que nós temos da cruz. A cruz, na minha opinião, um grande símbolo do cristianismo. As religiões têm vários símbolos. E nós podemos dizer que a cruz é o símbolo, nosso símbolo, o símbolo do cristianismo. Mas uma cruz não com alguém preso, mas uma cruz vazia. Porque a morte não pode detê-lo, ele não está mais na cruz, ele não está mais naquela sepultura, ele não está, ele está vivo, reinando com o Pai. E quando nós lembramos disso, irmãos, quando nós lembramos da cruz, a cruz tem uma mensagem. E quando nós cantamos Sim, eu amo a mensagem da cruz, talvez antes a gente precise se perguntar: que mensagem é essa? Que mensagem é essa da cruz? Que é o centro do cristianismo. E se nós pensarmos em qual é essa mensagem, nós vamos ser automaticamente remetidos ao sacrifício de Cristo, ao sacrifício supremo de Jesus Cristo, dando sua vida para a remissão de todos nós, de uma humanidade, remissão dos pecados, e não só perdão e remissão dos pecados, não só anulando uma dívida que existia, mas reconciliando nós com Deus. Houve uma reconciliação. Eu e você estávamos totalmente desconectados, longe de Deus. Então, de repente, a cruz, o sacrifício de Cristo, vem para que nós pudéssemos estar novamente reconectados com o Pai. Essa cruz, então, irmãos, que nós relembramos mais uma vez, que é o símbolo, alguns têm aí no peito, alguns têm na camisa, alguns têm nas tatuagens. Essa cruz tem uma mensagem. E se nós caminharmos e tentar definir qual é a mensagem da cruz, Leandro, o que essa cruz traz para nós, então nós precisamos lembrar primeiramente que a mensagem da cruz é uma mensagem de redenção e de perdão. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz o seguinte: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. A cruz, irmãos, a cruz representa o sacrifício de Jesus, como alguém que não tinha pecado, como um cordeiro de Deus, como o cordeiro de Deus, um cordeiro imaculado, que derramou o seu sangue para poder perdoar os nossos pecados, os pecados de toda uma humanidade. E é através dessa morte de cruz, na cruz, nos é oferecido a oportunidade de reconciliação com Deus, de perdão dos pecados. Isso para aqueles que crerem, que estão longe, para aqueles que crerem que não podem ser salvos pela sua própria força, que não há nada que nós façamos que nos faça melhores perante Deus. E essa redenção, pelo sangue que foi derramado, e perdão, está de acordo com a graça
para nós, tudo sem que nada fosse pago, irmãos, você não precisa pagar nada. E essa redenção, que é uma palavra tão bonita, tão forte, tão importante para nós, você falando, mas eu não sei o que ela significa a libertação. A redenção significa a libertação de um poder, irmãos, que nós estávamos sujeitos, o poder destrutivo do pecado e de todas as consequências. A redenção foi esse ato de Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados. E como resultado dessa morte e ressurreição, aqueles que creem, se você crê, se você aceita o sacrifício que Cristo fez por mim e por você, nós podemos ser resgatados, nós podemos ser redimidos do poder do pecado, nós podemos ser redimidos de uma condenação eterna, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Aqueles que vivem sobre o jugo do pecado estão fadados à morte eterna. Essa redenção, então, irmãos, é um presente gratuito oferecido por Deus a nós, a toda a humanidade, como um ato de amor e misericórdia. É isso que é a redenção, irmãos. É isso que a cruz mostra para nós. Ela fala sobre redenção. A mensagem da cruz é uma mensagem sobre redenção, é uma mensagem sobre perdão. E ao morrer na cruz lá, Jesus leva sobre si o peso do pecado humano e oferece perdão. E oferece perdão para todos que querem, oferece perdão para todos que se voltam a Ele em arrependimento e fé. O perdão então é esse ato, irmãos, de clemência divina, onde Deus, em sua infinita misericórdia, cancela a dívida do pecado, toda a dívida, e restaura um relacionamento que foi quebrado lá no Éden, lá no começo, que foi quebrado entre nós e o próprio Deus. Deus envia então o seu Filho para que os pecados fossem perdoados. Deus envia o seu próprio Filho para que houvesse redenção. Deus envia o seu próprio Filho para que o relacionamento seja restabelecido. Isso, irmãos, não esquecendo que nós somos pecadores. Não esquecendo, irmãos, que nós somos incapazes de fazer qualquer coisa por nós mesmos. Nós somos incapazes de fazer qualquer coisa. Jesus é o único, perfeito, Filho de Deus, fonte de redenção, fonte de perdão. E através da fé que nós depositamos nele, que nós podemos experimentar salvação. Que nós podemos experimentar então uma vida longe, não mais sobre o jugo do pecado, não mais sobre nenhuma dívida, mas uma vida diferente, um relacionamento com Deus, uma vida com a certeza, irmãos, que existe uma eternidade, uma vida com a certeza que nós somos realmente redimidos, pecados perdoados, remissão. E é essa uma das mensagens que a cruz mostra, ou talvez a mensagem que a cruz, não temos nós não conseguimos definir qual a mensagem da cruz. Talvez se eu pergunte para você, você vai dizer o que você pensa, você vai dizer aquilo que mais fala com você quando você lembra da cruz. Mas nós não podemos esquecer que a mensagem traz para nós redenção, traz para nós perdão. Uma outra coisa que a mensagem da cruz traz para nós, irmãos, é a certeza que nós fomos alcançados por um amor incondicional. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ele morreu por nós, demonstrando esse amor, e é um amor incondicional. Um amor incondicional por toda a humanidade, um amor incondicional por nós. Demonstrou um imenso amor quando Deus enviou o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados.
E quando ele faz isso, irmãos, ele demonstra que não há limites para esse amor. Não há limites. Não há nada que possa impedi-lo, que pode impedi-lo de enviar o seu único filho, irmãos. Enviar o seu único filho para morrer por nós. E nós estamos a uma semana do Dia dos Pais. E aqueles são pais, assim como as mães. Quando você se torna pai, a sua vida muda. Você descobre um amor que não existia ainda. É um amor que não existia. É um amor de quem faz ao contrário. Você dá a sua vida pelo seu filho. Se precisar, você dá a sua vida pelo seu filho. Se precisar algo, eu prefiro que eu passe por isso do que o meu filho, seja o que for. O que eu puder fazer por ele, eu faço. Se tiver que escolher, ou vai ele, que vai eu. A paternidade nos traz isso, a maternidade nos traz isso. Mas nós olhamos aqui e vemos Deus fazer algo diferente. Ele envia o seu filho. Ele dá o seu filho, demonstrando um amor condicional por nós. E a cruz é o símbolo desse amor. E o amor de Cristo, irmãos, o amor de Deus por nós, demonstrado em Cristo, nós podemos dizer que é uma das mais poderosas mensagens do cristianismo. É uma das mais poderosas mensagens que a cruz traz para nós. Porque ela mostra para nós um amor inabalável. Ela mostra para nós um amor abnegado, ela mostra para nós um amor compassivo, que Jesus tem por nós, vírgula, independente dos nossos pecados. Nós não somos merecedores, irmãos. Nós nunca fomos merecedores, nós nunca seremos merecedores. Se você em algum momento pensou que você era merecedor, irmãos, sinto lhe dizer, que nenhum de nós, em nenhum momento, somos merecedores. Nós recebemos de graça. Nós recebemos de graça esse amor incondicional, que é um amor de sacrifício, um amor sacrificial, demonstrado lá na cruz, onde Ele se oferece voluntariamente para pagar o preço pelos nossos pecados. Aguenta todo o sofrimento, aguenta a morte, como uma expressão máxima do amor por nós, para que nós pudéssemos ser salvos e redimidos. Esse amor incondicional é um amor, irmãos, que é inclusivo. Jesus acolheu esse sacrifício. Jesus é para todos. Não importa o nosso passado, não importa como você chegou aqui hoje, não importa a sua posição social, não importa. Esse amor alcança todos nós. Deus demonstrou compaixão e amor a todos nós pecadores, a todos, os marginalizados, os doentes, todos, até mesmo aqueles que rejeitaram Jesus, receberam a oferta desse amor. E essa aceitação incondicional tocou muitos corações, irmãos, e transformou muitas vidas durante o ministério de Jesus, e continua transformando, porque nós não podemos explicar porque um Deus que muitas vezes nós damos de ombros, que muitas vezes nós viramos as nossas costas, ainda assim, continua insistindo em nos amar incondicionalmente, continua insistindo em depositar para nós, oferecer para nós um amor que é eterno, um amor que não tem limites de espaço, um amor que não tem limites de tempo, um amor eterno disponível para nós, para cada um de nós, sem nenhuma exceção. Hoje, ontem, amanhã, na igreja, na sua casa, no seu trabalho, em todos os lugares. Efésios, capítulo 3, versículo 17 e 19, diz: para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento. O conselho de Paulo aqui é o meu conselho para você nessa manhã, que você possa conhecer o amor de Cristo, que excede toda a compreensão, irmãos, nós não conseguimos. Que você possa conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e lembrar que esse amor é incondicional. Você nunca pode se sentir
de alguma maneira não merecedor, porque esse amor está disponível para você. Amor que excede a lógica, amor que excede todo conhecimento, amor incondicional. E é esse amor que é a nossa fonte de esperança, irmãos. É esse amor que nos dá certeza de que não importa quem somos, não importa o que fazemos, o que fizemos, Deus nos ama e nos oferece essa possibilidade de um relacionamento agora pessoal com Ele através de Jesus Cristo. Amor transformador, irmãos, que nos motiva a viver uma vida, então, de amor, que nos motiva, então, a viver uma vida de serviço, de compaixão, seguindo o próprio exemplo de Cristo. Uma terceira mensagem, irmãos, que a cruz traz para nós, é uma mensagem de libertação. João 8,36 diz que, portanto, se o Cristo os libertar, vocês de fato serão livres. Irmãos, liberdade é uma palavra que eu gosto muito, aplicada para todas as áreas das nossas vidas. Quando a gente tem liberdade, parece que a gente fala, não, a gente se sente dono do nosso próprio nariz. Não, eu tenho liberdade para fazer, eu tenho liberdade. Isso se aplica em todas as áreas. Você pode dizer que você tem uma liberdade financeira para fazer o que você bem quiser. Você pode dizer que você que é um empresário, você tem uma liberdade para fazer isso. Eu posso assumir, eu marco meus horários, eu faço o que eu quero e ainda assim tenho os recursos. Mas quando nós pensamos no relacionamento com Deus, quando nós pensamos no cristianismo, irmãos, nós lembramos que nós não éramos tão livres assim. Existia sim uma amarra, existia um laço que nos amarrava, existia uma algema, e através do sacrifício lá na cruz, da ressurreição de Cristo, agora nós somos livres, livres do poder do pecado, livres do poder da morte, porque quando Cristo morreu e ressuscitou, quando Ele venceu a morte, Ele abriu o caminho para a vida eterna, oferecendo esperança e salvação para nós que cremos. Por isso que essa mensagem traz a esperança de uma libertação, irmãos, uma libertação do poder do pecado, e essa libertação está disponível para nós hoje, e uma libertação da escravidão da morte. A morte não pode detê-lo, e existe uma vida eterna para nós, irmãos, sem choro, sem dor, sem sofrimento, preço alto pago por perdão de cada pecado. Isso só foi possível porque, conforme 1 João 1,7, o sangue de Cristo foi derramado para perdoar os pecados e nos limpar de toda injustiça. Quando nós confiamos em Jesus, nós somos perdoados. Quando nós confiamos em Jesus, nós somos reconciliados com Deus, libertos de qualquer condenação que o pecado traz. E é importante, irmãos, nós lembrarmos que isso não significa que nós não vamos mais pecar. O que significa, irmãos, é que nós temos perdão e graça disponíveis para nos ajudar a correr do pecado, nos ajudar a viver longe do pecado, nos ajudar a buscar viver uma vida transformada, buscando santidade, buscando a cada momento agradar a Deus. Se há algo que cabe a nós, irmãos, é olhar a mesa, lembrar do sacrifício, lembrar da morte, celebrar a ressurreição e pensar o seguinte: se o Filho de Deus morreu por nós, o que cabe a mim, a não ser correr para os braços dele, viver uma vida que possa agradá-lo, viver uma vida de serviço a Deus, para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Uma quarta coisa que está embutida na mensagem da cruz, é que existe justiça, existe, como já falamos, reconciliação, porque a cruz é esse símbolo da justiça de Deus, e essa reconciliação entre Deus e nós, e ela demonstra como Deus resolveu então o problema do pecado sem comprometer quem Ele é, porque Ele é um Deus justo. Mas Ele queria reunir a humanidade junto
dele, ele queria porque queria nos possibilitar de estarmos aqui nessa manhã cantando, de orarmos, de podermos, com a liberdade que nós temos, falarmos Pai, Abba Pai, Paizinho, de podermos clamar, de podermos nos colocar diante dele, chorar, de podermos amá-lo, de podermos nessa manhã celebrar. Deus é justo e santo, como tal, irmãos, por ser um Deus justo e santo, o pecado não pode ser ignorado, o pecado não poderia ser deixado impune. A justiça divina exigiu que o pecado fosse punido, fosse condenado. Romanos 6,23, como eu citei, o pecado, a salário do pecado é a morte. Em 3,23, Paulo fala: todos pecaram, todos, sem exceção, estão longe de Deus. A justiça de Deus então requeria que essa condição do pecado fosse tratada da forma que deveria, da forma apropriada. Isso aconteceu através do sacrifício de Cristo lá na cruz. E com isso houve justiça, e com isso houve reconciliação. O relacionamento que estava quebrado entre Deus e a humanidade que foi separado pelo pecado, foi restaurado. E a reconciliação só foi possível através de Jesus Cristo, que é o nosso mediador, que é o centro da justiça e da reconciliação. E a morte na cruz foi esse ato supremo de amor e de justiça divina. Jesus toma sobre si o peso dos pecados de toda a humanidade, tornando-se um sacrifício perfeito. Quando ele se torna um sacrifício perfeito, ele pôde satisfazer a justiça de Deus, morrendo em nosso lugar, pagando a dívida pelo pecado, permitindo que Deus fosse justo e ao mesmo tempo justificador daqueles que creem. Através da fé que temos em Cristo, somos reconciliados com Deus. 2 Coríntios 5:19 diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. A obra de Cristo proporciona essa ponte entre Deus e nós, para que tenhamos novamente comunhão com o nosso Criador. A quinta e última mensagem, irmãos, da cruz, nós podemos dizer que ela está lá em Filipenses 2:7, diz: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. A mensagem da cruz fala sobre serviço, fala sobre humildade. A cruz, o sacrifício de Cristo, é um exemplo de serviço e humildade. Jesus, sendo Deus encarnado, escolheu voluntariamente, não foi obrigado, ninguém obrigou, sofrer e morrer na cruz em favor de nós, demonstrando a importância de estarmos vivendo para os outros, demonstrando a importância de estarmos vivendo não para nós mesmos, mas vivendo para o próximo. Jesus é conhecido na Bíblia, irmãos, como servo sofredor, porque seu ministério foi marcado por um serviço aos outros. E se nós estudarmos, nós vamos ver em várias oportunidades Deus deixando isso claro, não só nas suas atitudes, mas naquilo que ele falava. Lá em Mateus 20, 26 e 28, ele falou assim: vocês sabem quem é o maior? Vocês sabem quem é o maior? O maior é aquele que serve, não é aquele que é servido. O maior é aquele que serve. Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus curou os enfermos, Jesus alimentou os famintos, Jesus ensinou, orientou as pessoas, demonstrou um amor na prática, não só em palavras, pelos outros. Mostrou para nós que o serviço, irmãos, é a forma mais poderosa de expressar o amor, cuidado para com o próximo. Quando nós falamos, sim, eu amo a mensagem da cruz, quando nós lembramos de uma cruz rude, e nós cantamos que até morrer nós vamos proclamar essa mensagem, nós precisamos lembrar
Que a proclamação dessa mensagem passe, irmãos, não só a ter uma vida falando, não só uma proclamação em palavras, mas uma proclamação com a vida. E é esse o exemplo de Cristo, o servo sofredor. Alguém que não só disse, mas viveu aquilo que estava falando. E além de servir, irmãos, ele escolheu se humilhar, deixou toda a sua glória, sua grandeza, tornou-se um ser humano e habitou aqui. Nasceu num estábulo, nasceu num lugarzinho feio, fedido, cresceu em uma família simples, viveu uma vida de simplicidade. Durante seu ministério se associou aos pecadores, se associou àqueles marginalizados, se associou àqueles que têm X nas costas, mostrando para nós que Deus acolhe todos. Não existe distinção, não existe. E a humildade de Cristo, irmãos, ela é talvez escancarada, ela é mais uma vez testada e comprovada, irmãos, quando ele está no jardim. E a história diz que até a pressão era tão forte, o estresse era tão forte, talvez 100 vezes uma enxaqueca, a pressão era tão forte que gotas de sangue começaram a aparecer. Mas mesmo assim, mediante toda essa pressão, ele olha em Lucas 22:42 e fala: Pai, está difícil, está complicado, está difícil, pesado, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. E essa deveria ser a nossa oração, irmãos, porque quando nós falamos que nós amamos essa mensagem, nós amamos tudo isso que eu estou falando. Nós amamos o perdão, nós amamos a graça, nós amamos a liberdade, nós amamos a reconciliação, nós amamos tudo isso aqui. Mas a música fala o seguinte: eu também levarei minha cruz. E Jesus disse: ei, como é que eu faço? Jesus, como é que eu faço para ganhar esse reino? Como é que eu faço para fazer parte desse reino? Como é que eu faço? Claro, toma a tua cruz e vamos embora. Tomar a cruz, irmãos, faz parte de fazer essa oração todos os dias, em cada momento, em momentos onde a nossa vontade vai nos levar por um caminho, em momentos onde a nossa vontade vai dizer para nós fazermos diferente, um momento onde a nossa vontade vai fazer com que a gente queira coisas totalmente diferentes, irmãos. Mas quando nós andamos com a cruz, carregando essa cruz, com a esperança, irmãos, de que nós temos lá na frente uma coroa para trocar, então, irmãos, a nossa oração passa a ser realmente essa: Deus, que seja feita a tua vontade na minha vida e não a minha, por mais que eu não entenda. E quantas vezes a gente não entende, irmãos? São muitas. Não entendo, Pai, mas me ajuda a entender, porque está doendo. Me ajuda a entender porque eu não suporto mais. Me ajuda a entender porque eu já estou aqui há dias. Me ajuda a entender porque eu já estou na cama do lado do leito do hospital. Me ajuda a entender porque a porta não se abre. Me ajuda a entender, me ajuda. Me ajuda a entender. Me ajuda a entender por que eu sofro com esse vício. Me ajuda a entender. Me ajuda a fugir disso, me ajuda a viver uma vida onde essa cruz seja uma realidade, e a gente possa viver não porque a gente é obrigado, não porque qualquer serviço, qualquer coisa faça que a gente receba a salvação, amor, graça, e tudo isso é incondicional, mas é porque Ele nos amou primeiro, e nós o amamos, que nós podemos então viver para a glória dele. Nós amamos a mensagem da cruz. Eu amo a mensagem da cruz. Uma cruz útil. Nunca esqueça disso. Era o pior dos castigos. A escória ia para a cruz.
Jesus podiam ter aliviado por Jesus. Mas os piores bandidos iam para a cruz. Uma cruz feia, rude, mas com uma mensagem tão poderosa. Mensagem de amor, de sacrifício, de perdão, de libertação, mensagem de reconciliação. E nós estamos aqui nessa manhã, então, irmãos, para agradecer. Nós estamos aqui nessa manhã para celebrar, para louvar e agradecer por todos os benefícios da cruz, desta cruz. Todos os benefícios que são expressos claramente nessa mensagem. Para que nós possamos proclamar essa mensagem com as nossas palavras, com a nossa vida até que Ele veio. Eu quero te falar uma coisa séria. Se alguém te prometeu vida fácil, alguém está mentindo para você. O que Jesus disse para nós é que a gente vai ter aflição todo mundo. Se a gente vai ter aflição aqui no mundo, a gente vai caminhar com uma cruz pesada, feia. Mas eu te digo uma coisa: que fazer a vontade dele em primeiro lugar vai ser muito recompensador, porque existe uma eternidade. Nós estamos falando de 60, 70, 80 versos da eternidade, que nós vamos estar lá morando com Ele, que nós vamos estar lá então, irmãos, livres de tudo aquilo que te incomoda. Diz aí o que te incomoda, pensa aí no que te incomoda hoje, pensa aí nas dores que você sente. Talvez você não tenha dores, mas talvez você tenha um monte de boleto te incomodando aí. Nós vamos carregar essa cruz, não porque isso apaga uma coroa que vai ser trocada lá na frente. Nós vamos carregar essa cruz porque nós entendemos que o Filho de Deus sacrificou por nós, e nós amamos esse Deus, e nós amamos esse Filho, e nós amamos então o benefício que nós temos, arrancados do lamaçal, arrancados da escuridão, arrancados do pecado, para viver uma vida diferente para a honra e glória dele. Vamos, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 28. Diz, pois, recebi do Senhor o que também vos ensino. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E aí eu gosto de pular para o 28, Deus, que diz: examine-se, pois o homem é assim mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Quem pode comer e beber desse pão nessa manhã, Deus? Aqueles que entendem a mensagem da cruz, aqueles que entendem o sacrifício de Cristo, e então se colocam e desejam viver uma vida para Deus. Eu entendi isso, Leandro. Eu entendo isso. E nós entendemos que você precisa fazer um convite, se você ainda não fez, para que Cristo venha morar na tua vida. E provavelmente a maioria de nós já fez, pode ser que alguns não tenham feito, mas nós falamos: Deus, Jesus, venha habitar em mim. Porque Ele está a porta embaixo, mas Ele não invade.
Nós fazemos esse convite, Jesus vem ser então o Rei, o Senhor das nossas vidas. E aí, irmãos, quando nós entendemos isso, existe uma sequência de coisas que são naturalmente consequências naturais de nós termos Jesus na nossa vida reinando. Porque então, irmãos, nós queremos dizer para quem quiser ouvir, seja numa tatuagem, seja numa camisa, seja num post na internet, seja principalmente com a nossa boca e com a nossa vida, que Ele é Senhor e Rei. E aí nós fazemos isso através do batismo. E não só através do batismo, mas nós fazemos isso a cada momento, a cada situação, porque nós caminhamos carregando a nossa cruz, e orando, e vivendo diariamente, dizendo para Ele: faça a tua vontade na minha vida, faça a tua vontade na minha vida. E se nós cremos em Cristo, nós não temos outro jeito de viver, irmãos, sem viver uma vida de comunidade. Não existe outro jeito. Não existe, já falei algumas vezes, é uma frase que eu ouvi e falo há 20 anos. Não existe carreira solo no reino de Deus. Nós somos uma família, uma comunidade, irmãos. Nós falamos o tempo todo que Deus enviou o seu Filho para restabelecer, para nos reconciliar. Deus é três, irmãos. Ele poderia ficar lá isolado na sua trindade, mas Ele escolhe se relacionar comigo e com você. Irmãos, por mais que eu fale aqui, por mais que você pense nisso, você sinta um arrepio, a gente não consegue entender. O Deus, o Rei do Universo, Ele tem todas as coisas na palma da sua mão. É Ele que inclina os ouvidos para nós. É esse Deus que nós podemos chamar de Paizinho. É esse Deus que não nos abandona. É esse Deus que está com a gente em todos os momentos. E é esse Deus que nos diz que eu e você somos os representantes, somos o corpo dele, representado aqui. Seja Jesus, desejo o batismo e viva uma vida de comunhão. Como eu gosto de ter uma quarta coisa, ao exame. E de novo, nunca consigo entender alguém que se examine e não corra. Não consigo. Respeite, não consigo entender alguém que ouça todas essas palavras, todos os versículos, alguém que olhe para a mesa e pense na grandeza, no favor, e a gente não merece mesmo. O autoexame parte daí, a gente fala: eu não sou nada, mas eu entendo que o sacrifício foi por mim, de graça. Isso traz um outro sentimento, não mais um sentimento de condenação, de culpa, de peso, mas um sentimento de alegria. Eu, pecador, posso participar. Eu, pecador, posso fazer parte da mesa. Eu, pecador, miserável homem que sou, eu que não tenho mérito nenhum, posso, pela graça, participar do favor imerecido. Irmão, se eu te oferecer aqui 1 milhão, não vai ser tão importante como a salvação. Se você quiser me dar 1 milhão, eu quero. Mas isso não é mais importante do que Deus ofereceu para nós através de seu Filho. Morte, tristeza no primeiro dia, alegria no terceiro, porque Ele está vivo, reina e nos espera, irmãos. Amém? Vamos participar?